abraço virtual a todos aqui do canal. William Jacob, seja muito bem-vindo mais uma vez. É uma imensa alegria e oportunidade estar aqui com você acerca dos assuntos que assolam nossos corações e as nossas mentes. Se conosco, Jesus, hoje e sempre, e fique à vontade. Bom dia, Beto. Bom dia, amigos que nos acompanham aqui ao vivo e também aqueles que nos acompanharão depois. É uma alegria poder estar aqui nesse momento, trazendo algumas reflexões. Cumprimento também os amigos que nos acompanham da Rádio Portal da Luz, enviando um abraço especial ao nosso amigo Luiz Domingues, que tem feito um trabalho maravilhoso de divulgação. E como é importante a gente somar esforços, né? A gente se unir nesse propósito de divulgar o Espiritismo, que consola, que esclarece e que vem iluminar a nossa caminhada, a nossa jornada, que já é muito dura, já é muito áspera, mas que com o conhecimento espírita, com o conteúdo que Allan Kardec nos traz, essa caminhada, apesar da dureza, ela dá uma aliviada, porque a gente consegue enxergar os percalços de uma maneira mais clara, mais nítida. Então, que Jesus possa nos inspirar nesta manhã. Eu parabenizo a casa por proporcionar um estudo nesse horário. A gente sabe que é um desafio, eu sou favorável a gente sair do protocolo e do costume, que normalmente é palestra à noite, meio de semana. Então, aqui eu parabenizo duplamente, porque é no final de semana e no período da manhã. Então, acaba que isso é um facilitador para quem já está com outros compromissos e outras possibilidades, né, nos horários aí mais, digamos, convencionais. E hoje o tema que eu propus é se o fenômeno espírita, se a época do fenômeno espírita já passou. E essa palestra ela poderia aqui durar apenas 1 minuto, com uma rápida resposta, uma rápida explicação, mas é claro que nós aproveitaremos a oportunidade e o espaço para trazer outras reflexões sobre fenômeno e também sobre mediunidade. Respondendo de uma forma muito direta, se já passou ou não, eu colocaria uma outra pergunta para responder essa. De que tipo de fenômeno estamos falando? Se ele está falando do fenômeno que teve antes e na época e até depois um pouco de Kardec, que eram as mesas girantes, materialização, voz direta, escrita direta, transportes, tipologia. Sim, a época desses fenômenos já passou. Embora a gente fique sabendo, vez ou outra, de algum caso de fenômeno físico, que acontece ainda, não é que ele está totalmente eliminado. Mas naquela escala, naquela intensidade, já passou. Agora, se eu digo que todo fenômeno já passou, eu estou esquecendo das muitas possibilidades, por exemplo, inclusive na questão da psicografia, da psicofonia, da inspiração, que não deixa de ser um tipo de mediunidade. Enfim, aí eu digo que nós não temos mais fenômeno. Então a pergunta foi se a época do fenômeno espírita já passou, e não necessariamente se a época do fenômeno físico já passou. Então eu posso dizer que aquele tipo de fenômeno, sim, nós não temos na intensidade de antes, mas outros tipos nós temos agora. E eu poderia aqui chamar o Beto de volta e falar: Beto, a palestra está encerrada. Mas é claro que a gente vai aproveitar para, então, comentar algo mais a respeito disso. E é bom a gente dizer, olhando um pouco para trás, eu acho isso importante, e a gente conhece pouco a história do Espiritismo, e conhecendo pouco a história, a gente corre um risco de não valorizar o que fizeram antes de nós, de não valorizar o que homens extremamente sérios passaram e suportaram para que nós pudéssemos estar aqui hoje de uma maneira tranquila, calma, fazendo algumas abordagens sobre temas atuais e também sobre o que eles fizeram, sobre o que eles passaram. Então, a primeira coisa a se pensar é por que hoje nós não temos mais aqueles fenômenos que tínhamos antigamente? Bom, talvez uma resposta bem simples para isso é porque antes esse tipo de fenômeno era mais necessário. Era uma necessidade da época. Né, o movimento, de certa forma, religioso, ele estava estremecido por conta do pensamento iluminista, do pensamento que dominava não só a França, mas a Europa, em que
a religião estava muito desacreditada, como de certa forma não deixa de estar hoje em dia. Mas se o movimento espírita aparece meramente como um movimento religioso e filosófico, que ele o é também, né, nos seus três aspectos, ciência, filosofia e religião, mas se ele se apresenta apenas como filosofia e religião nesse sentido de, né, religar o homem à criatura ou de aproximar-nos de Deus, certamente ele cairia em descrédito rápido. Então era necessário que se tivesse um embasamento científico a partir dos fatos muito forte. Não é à toa, então, que nós tivemos a reencarnação de muitos e muitos pesquisadores, né, que reencarnaram com a missão de estudar o quê? O fenômeno. Então, olha como tudo é muito bem arquitetado, como tudo é muito bem construído. De que adianta reencarnar aqueles célebres nomes, como, por exemplo, na Itália, Cesare Lombroso e Ernesto Bosano? Nós tivemos na Inglaterra figuras como Oliver Lodge, Arthur Conan Doyle, William Crookes, e poderia estar aqui vários outros. Nós tivemos na França o grande Gabriel Delany, o próprio Camille Flammarion também com as suas pesquisas. Leon Denis já ficou mais voltado ao pensamento filosófico, mas também estudou os fenômenos da época, também presenciou vários deles. Então, para que essa turma reencarnasse com esse propósito, era necessário que reencarnasse também médiums comprometidos em servir de instrumentos para tudo isso. E eu, claro, que não preciso nem citar a responsabilidade do codificador. Eu estou falando aqui agora mais desses que vieram, né, com a finalidade mais da ciência ali, da pesquisa, até para confirmar aquilo que Kardec já tinha presenciado e trazido em suas obras que nós chamamos básicas. E aqui eu sempre gosto de ressaltar a questão de obras básicas, não é num sentido simplório da palavra, de que é algo básico, algo que não tem necessidade, mas é básico da palavra base, né, que sem a qual não há construção, não há edifício. Então, quando se fala obras básicas, não é para desprezar ou diminuir a importância da obra de Kardec, é simplesmente porque ela é a base na qual todo edifício, né, do espiritismo, do movimento espírita, se assenta. Então, médiums como Daniel Douglas Home, que produziu fenômenos interessantíssimos, inclusive ao ponto de fazer a famosa levitação. Daniel Douglas Home era o médium que voava. Num dado momento, ele sai de uma janela, né, do seu apartamento e entra noutro, por outra janela. Ele sai para fora e vai levitando. Que interessante, né? Quase um super-herói aí dos filmes de hoje. Então nós tivemos Elzapia Paladino, estudada a exaustão por vários desses pesquisadores que eu já citei. Nós tivemos Florence Cook, uma jovem, uma criança, né, que já ali com seus 12, 13 anos, sendo investigada por William Crookes. Então a gente teve ali as irmãs Fox, cujo fenômeno começou lá em 31 de março de 1848, que Arthur Conan Doyle definiu depois num livro belíssimo chamado A História do Espiritualismo, como o momento em que ocorreu uma invasão organizada dos espíritos. E ele diz que os fenômenos que sempre ocorreram em todas as épocas se assemelhavam àquilo que fora produzido por viajantes perdidos no espaço, mas que a partir de 31 de março de 1848 é como se algo mais organizado, né, viesse para nos chamar a atenção, de fato, para sacudir o mundo, como sacudiu. Nós tivemos aqui no Brasil várias presenças, eu vou citar duas, que é a Diana Prado e Peixotinho, médiuns extremamente vinculados à questão da produção dos fenômenos físicos. Então, se a gente entender por que esses médiuns desencarnaram e automaticamente o fenômeno foi diminuindo, porque, de certa forma, as coisas mudam. As necessidades, né, se diferem de uma época para outra. Então, aquilo que era preciso no começo do Espiritismo, que era um embasamento científico a partir do fenômeno, porque aí não era mais a questão do eu acho que a vida continua. Porque tem muita gente que é assim, não, eu acho que continua. Meu amigo, se você for estudar os fenômenos produzidos
naquele período, olha, você só vai continuar achando sem ter a certeza se não refletir, se não ler direito os muitos experimentos realizados por aqueles. As irmãs Fox, crianças ainda, praticamente, elas foram colocadas em condições de pesquisa, de certa forma, até desumanas. Em algumas delas, por exemplo, eles colocavam as meninas totalmente nuas, sem nenhuma vestimenta, amarradas, né, a algum outro objeto, que é para dizer, olha, elas não estão com roupa nenhuma capaz de guardar ali algum objeto que poderia servir para a fraude, que poderia produzir a fraude, e elas estão amarradas, nem os seus membros se movimentam. E às vezes em cadeiras com fios elétricos em que, se elas se mexessem, elas poderiam tomar um choque letal. E ainda assim, com muitos e muitos homens ao redor, nem piscavam direito, e o fenômeno acontecia. Eu falo, meu Deus do céu, o que é que produzia isso, senão um espírito, em que, aproveitando da mediunidade dessas meninas, produzia muitas e muitas coisas que a gente ainda hoje tem dificuldade de compreender. Então, a questão dos fatos espíritas não é mais algo possível, como William Crookes teve a coragem de dizer diante de seus amigos, né, da academia na Inglaterra, de Londres. Não é mais possível, mas digo que é real. Então, o fato espírita é algo real. E a gente precisa compreender tudo que aconteceu ao longo da história, até para que a nossa fé se fortaleça. E aí a gente precisa, então, dizer, todo o fenômeno passou? Todo não. Porque nós temos hoje muitas psicofonias maravilhosas, extremamente instrutivas, extremamente consoladoras, assim como psicografias, assim como o fenômeno da incorporação, que eu, particularmente, a partir dos meus estudos, eu não coloco incorporação como sinônimo de psicofonia. Que a gente às vezes fala, psicofonia, incorporação não é um nome adequado, é psicofonia, médium, falante. Não, eu acredito que incorporação é um fenômeno além do fenômeno de psicofonia. E a gente pode até preparar um outro estudo sobre isso, mas para quem tiver alguma dúvida, o próprio Leon Denis vai escrever um capítulo sobre isso, lá no livro No Invisível. E quem quiser depois aprofundar um pouco mais, a gente indica que lá no livro A Gênese, quando Kardec trata da possessão, ele diz algo muito interessante, que a possessão nem sempre ela é a partir de um espírito inferior. Que ela pode ser uma possessão boa, que é quando o espírito domina, de certa forma, sem substituir o corpo de um indivíduo. Então, eu acredito que a palavra incorporação que é quase um pecado falar incorporação hoje. Logo que a pessoa fala, ela já justifica. Não. Existe, no meu ponto de vista, e a partir dos estudos que eu já fiz, a incorporação como algo além daquilo que nós conhecemos como psicofonia. E a gente precisa distinguir aqui também que quando se fala de fenômeno, há que se distinguir fenômeno mediúnico do fenômeno anímico. O mediúnico é aquele em que há a presença como agente provocador do espírito. Então, o espírito provoca e participa diretamente do fenômeno. E o fenômeno anímico é quando não há a interferência ou a presença de um outro espírito. Apenas a própria alma, o indivíduo encarnado, produz o fenômeno a partir da própria vontade e da capacidade desenvolvida. Então, um exemplo de fenômeno anímico é telepatia. Transmissão do pensamento. Que o próprio Leon Denis vai estudar também lá no livro No Invisível. A telepatia, ela não precisa de nenhum espírito externo para fazer a transmissão do pensamento. O próprio indivíduo, dominando as próprias faculdades, tendo uma vontade desenvolvida. O Wellington Mello, bom dia. Se eu não falar bom dia para o Wellington Mello, ele vai ficar o resto do fim de semana aborrecido. Atrasado em 3 minutos, hein? Falou que era 9h15. Então, a telepatia é um fenômeno totalmente anímico.
Porque eu não dependo de um espírito pegar o meu pensamento e levar para outro. O meu pensamento vai, de certa forma, nadando no meio do fluido, porque não existe vazio, nós estamos mergulhados no fluido. Isso aí, vamos dar bom dia pro Wellington, tadinho, porque anda carente. Vamos dar todo mundo aí no chat, bom dia, Wellington, que é para ele ficar fortalecido. Então, o nosso pensamento vai através do fluido, como Kardec vai explicar lá na própria Gênesis, no capítulo que fala dos fluidos, que é o mesmo capítulo aí que ele vai falar da possessão. Então, nosso pensamento vai e atinge outro ser. Leon Denis chega a falar que no futuro, essa será a comunicação que vai dominar o nosso mundo. Que beleza! Já pensou agora que o Wellington não precisar escrever bom dia? Ele simplesmente mandar o pensamento do bom dia e eu captar esse pensamento. Isso é um fenômeno. Ora, que tipo de fenômeno é esse? Anímico e não mediúnico. O fenômeno, por exemplo, eu conversava inclusive com o Wellington sobre bicorporeidade. O fenômeno da bicorporeidade, olha que espetacular, é um fenômeno anímico. Aí todo mundo agora dá bom dia para o Wellington, agora ele fica feliz. Se sentiu importante agora. É um fenômeno anímico. Desde que o próprio indivíduo faça ali, digamos assim, a emancipação da alma. Como acontecia com Eurípides Barçanufo, que estava dando aula e, de repente, recebia um chamado à distância de alguém que precisava da sua interferência, do seu auxílio, e ele, então, emancipava-se do próprio corpo, que ficava ali num estado de sonolência, com as suas faculdades reduzidas, e se dirigia até o local, e lá, através do próprio fenômeno anímico, ele captava os fluidos necessários e se materializava. Animismo, não tem mediunidade aqui. Agora, há situações, a gente precisa ver também até o desdobramento, para a gente fazer uma distinção interessante. O desdobramento é do indivíduo que se desdobra a um outro local, mas não se faz visível, então não é bicorporeidade. Bicorporeidade é quando a alma se emancipa e se torna visível. Se o indivíduo só se desdobra e não se faz visível, não é bicorporeidade. O desdobramento também é um fenômeno anímico. Agora, há uma possibilidade de que esse fenômeno seja mediúnico. Se esse desdobramento for provocado por um outro espírito, aí passa a ser um fenômeno mediúnico. Então, olha, como duas questões, dois fenômenos, eles podem ser colocados na condição de anímico ou mediúnico, a depender de que um outro espírito externo faça nesse ponto. A própria capacidade do indivíduo dizer algo sobre o futuro. Precognição, pressentimento, premonição. Olha, se é a própria alma que tem acesso a essa informação, de alguma forma que eu desconheço, então não posso aqui dar detalhes, é um fenômeno anímico. Mas se vem um espírito qualquer vem e me fala, William, daqui 1 minuto vai acontecer isso. E eu falo para alguém, aí esse fenômeno passa a ser mediúnico, porque um outro espírito me deu a informação. Então eu estou tendo ali um acesso a algo que vai acontecer no futuro e que foi anímico. Então olha como que a coisa dá um pouco de pano para manga se a gente for analisar esses detalhes aí, sem levar em conta o agente provocador. Em relação ao fenômeno, então, a gente percebe uma evolução dele, saindo desses fenômenos estritamente físicos para fenômenos inteligentes, fenômenos mais sutis. Se a gente observar na própria época de Kardec, enquanto Kardec fazia codificação, aconteceu já uma evolução no pensamento, na própria produção do fenômeno. Basta lembrar que quando Kardec visita lá as primeiras reuniões, o que acontecia ali eram as mesas girantes, o fenômeno da tipologia, das pancadas produzidas pelos espíritos, das mesas que de certa forma, falavam. Depois de um certo tempo, o pessoal foi estudando e Kardec vendo a possibilidade, então, de colocar um lápis na ponta ali de uma cesta, amarrava de alguma forma, e essa cesta
e o médium colocava a mão em cima da cesta e o lápis aqui embaixo, e a cesta se movimentava e escrevia. E aquilo já foi uma revolução, porque ganhou-se tempo. Olha essa expressão, ganhou-se tempo. Então, algo que demorava muito, pancada. Imagina escrever o Wellington através das pancadas, até chegar na letra W, que também é a minha, né? Mas o nome dele tem umas 25 letras. Então, até escrever o Wellington demorava muito, porque a quantidade de pancadas era a quantidade, seguia ali o alfabeto. Ou então as pessoas colocavam uma tabela, ia passando o dedo nas letras, e quando chegava na letra que o espírito queria, ele dava pancada, e aí parava, escrevia uma letra, depois outra letra. Então, quando coloca o lápis na ponta do cesto, ganhou-se muito tempo nisso. Aí Kardec pensou, poxa, vamos tirar a cesta, vamos pôr o lápis direto na mão do médium. E assim foi feito. E o processo ficou ainda mais rápido. Depois disso, Kardec mesmo já foi estudar com muita propriedade, e está lá no Livro dos Médiuns, a própria psicografia, que foi um método muito utilizado na sua época, a psicofonia, que Kardec nessa obra chama de médium falante. Mas em outra obra, que me fugiu aqui agora, o próprio Kardec vai utilizar o termo psicofonia. Não sei se é o Principiante Espírita, mas tem uma obra em que Kardec fala sobre, eu vou pesquisar aqui enquanto eu falo, sobre psicofonia. Então, o fenômeno evoluiu. E a grande pergunta é, e agora? Que tipo de evolução do fenômeno nos espera? Há vários estudos, eu não sou nenhum especialista nisso, portanto não vou aprofundar e nem vou recomendar nomes aqui de pesquisadores, porque realmente eu não conheço a seriedade das pessoas, mas há muitos estudos no próprio YouTube, no Google, sobre o que se chama de TCI, Transcomunicação Instrumental. O que é isso? É os espíritos se utilizarem dos aparelhos para trazerem mensagens. E isso não foi criado agora com os nossos smartphones. Isso já vem sendo feito desde a época do rádio. Né, com os gravadores arcaicos, as pessoas já faziam isso. Né, de captar através desses aparelhos a voz dos espíritos, né, que se utilizam ali de elementos, de fluidos, e registram isso tudo nesses aparelhos. A própria questão da foto, isso na época de Kardec já era possível fazer. Depois Leon Denis foi estudar algumas delas, vários estudiosos fizeram alguns apontamentos a respeito. Então eu acredito que é o mesmo fenômeno, de deixar registrada a sua presença através da foto de antigamente, aquele esquema arcaico de se retirar, se gravar uma imagem, e hoje, né, de vez em quando recebemos aí alguma notícia, alguma informação de registro de espíritos em imagens, através das fotos, e também de filmagens. E alguns estudos já apontam aí a possibilidade, até a existência, de que espíritos possam se manifestar através das nossas outros tipos de gravação. Já pensou você receber uma ligação de um espírito através do WhatsApp? É óbvio que isso aí agora é algo que a gente ainda não consegue entender se vai ser possível. Mas não dá para se descartar essa possibilidade. Né, levando em consideração aí a própria evolução, né, dos nossos meios de comunicação e o interesse dos espíritos em se fazer presente, em mostrar para nós aí que há algo mais do que o que nós enxergamos como corpo físico. E ainda hoje a gente vê ampliando-se cada vez mais a influência espiritual, ou seja, um fenômeno através da inspiração, que são os fenômenos mais sutis aí em que os espíritos, né, se comunicam com a gente. E isso não tira a beleza, não é que mas se for dessa forma mais sutil, é como se não fizesse sentido. Faz muito sentido e a gente precisa o quê? É fazer um silêncio interior em busca dessa captação, em busca de entender tudo isso que os espíritos querem de nós e querem através de nós. Isso não é simples, porque hoje nós vivemos com a cabeça cheia de coisa, com o pensamento a 1000 por hora, normalmente fazendo 1, 2, 3 coisas ao mesmo tempo,
e tudo isso dificulta a atuação dos espíritos. Então eu chego a brincar que hoje, se a gente pudesse não atrapalhar muito os espíritos, já seria de grande valia. Mas eu trouxe aqui um exemplo, que é da época de Leon Denis, de um fenômeno, não sei se está captando aí. Como é que está a transmissão aí? Parece que deu uma cortada. Bom, quem tiver aí ao vivo me manda uma mensagem, porque aqui a tela ficou... Tá ótimo, Beto. Então vou lá, vou continuar. Então, Leon Denis registra no livro No Invisível uma coisa interessante, um fenômeno que aconteceu com um padre. Estava acontecendo uma homenagem a Joana d'Arc numa igreja lá da França, e no decorrer da solenidade aconteceu então um fenômeno interessante que Leon Denis registra. Na presença do cardeal do Biarri e de uma multidão compacta, um jovem padre subiu ao púlpito para pronunciar o panegírico da heroína. Minha médium, disse Leon Denis, a senhora Forguet, que estava sentada ao meu lado, disse-me de repente: vejo o espírito Jerônimo de Praga, está de pé no púlpito atrás do padre. Então a médium só disse isso para Leon Denis. Olha, o Jerônimo está atrás do padre. Vale dizer que Jerônimo de Praga é alguém que teve uma certa vinculação com a Igreja Católica, foi perseguido e queimado lá no início do século XV, no Concílio de Constança. Era muito amigo, inclusive, de John Hus, ele que levou, de certa forma, o pensamento de John Wycliffe para John Hus. John Hus, assim como Jerônimo de Praga, se torna ali, ao lado de John Wycliffe, os precursores daquilo que ficou depois chamado de Reforma Protestante. Então, eu trago esse caso para mostrar que os espíritos não influenciam só espíritas. E tem essa falsa ideia, né, de que, nossa, espírito só vai em centro espírita. Não, o espírito vai em igreja, vai em centro de umbanda, vai em templo budista. Não tem problema com relação a isso. E nessa ocasião, então, Leon Denis diz que ficou atento ao que ia se passar. O jovem padre começa com um tom calmo. Suas frases harmoniosas se desenrolavam com método. Depois, pouco a pouco, o tom se eleva, a voz torna-se vibrante e, por fim, inflexões poderosas que eu reconhecia fizeram ressoar as abóbadas do edifício. Eu tinha um exemplo do que se produzira comigo em muitos casos, diz Leon Denis. Que tipo de fenômeno é esse? É o da inspiração. É inspiração de tal modo que o indivíduo, num processo quase de psicofonia, se é que já não era uma psicofonia, ele começa a reproduzir não só o pensamento do espírito comunicante, como o próprio jeito, a própria forma de se expressar. Então, aqui você pode ter um fenômeno praticamente vinculado à inspiração, que, num dado momento, leva à própria psicofonia. Às vezes, mantendo ali o tom, o timbre da voz do próprio médium, sem nenhum problema quanto a isso. E por que eu trago isso? Porque esse tipo de manifestação sutil, imperceptível aos nossos olhos, tende a se tornar cada vez mais comum. Eu quero até aproveitar aqui a audiência da minha amiga lá de Madrid, então para ela já vai ser um boa tarde, que é a Tatiane Loverri, ela que agora faz parte da nossa... Agora não, né? Desde o começo. Faz parte da equipe do Café com Espiritismo em Espanhol. E eu pedi a ela permissão, então eu vou trazer aqui um relato em que ela faz parte, um relato pessoal, de que o ano passado, no final do ano, eu e minha esposa estávamos lá em Curitiba e fomos passear um dia, de repente, a gente passou perto de e foi assim, muito estranho a forma como tudo aconteceu, e de repente nós nos deparamos com um sebo. Nós entramos nesse sebo e eu sou fascinado por livro antigo, por coisa antiga, e logo fui para os livros espíritas e comecei a achar um ou outro e peguei gosto pela coisa. E saí já daquele primeiro sebo com uma sacola.
E aí a gente não tinha muito o que fazer nesse dia na cidade. Eu falei, olha, vamos andar, conhecer alguns pontos turísticos e vai que a gente ache outros sebos pelo caminho. E acontece que nós encontramos vários sebos. Mas no dia, a gente talvez não tenha percebido a força que isso se deu. A gente fazia algumas escolhas de alguns caminhos de uma maneira muito inusitada. Então a gente chegava assim e tomava uma decisão, até que num dado momento nós chegamos num sebo que eu me deparo com um livro de Camilo Flammarion. Deixa eu até pegar ele aqui. Deixa eu só achar aqui no meio, é tanto livro. Não estou nem achando ele aqui na minha achei. Me deparo com esse livro de Camilo Flammarion, chamado Estela. Quando eu bati o olho nesse livro, eu não acreditei, eu fiquei simplesmente num estado quase que de êxtase. Eu não acredito que eu achei um livro antigo. Olha que maravilha, pessoal. Que livro bem amarelado pelo tempo. Então, eu comprei, óbvio que sem pensar muito. Eu olhava para o livro assim, foi amor à primeira vista. E a gente caminhando por Curitiba e de repente, falou, vamos tomar um café? Vamos. E a gente sentou para tomar o café e eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu olhei para o livro e como eu adoro postar algum tipo de foto em rede social, eu falei, vou tirar uma foto aqui tomando um café. É quase que uma ostentação, né? Um momento ali de ostentar. Coloquei o livro do lado de uma xícara de café, tirei a foto e postei. Pouco tempo depois, a Tatiana, essa que nos acompanha aqui, já comentou embaixo, nossa, olha que legal, a gente está aqui querendo começar um estudo sobre os clássicos do Espiritismo, você não pode nos ajudar? Eu tinha contato dela no WhatsApp e a gente começou a conversar. E a partir dessa conversa, eu me lembro que eu já estava aí no aeroporto voltando para Uberlândia, com voo cancelado, aquela tensão toda no ar. A gente tinha acabado de começar o café, eu acho que tinha uma semana, no máximo, ali 10 dias de café com espiritismo. E eu conversando com ela, falei, olha, por que você não faz algo nesse sentido aí na Espanha e levar para o idioma espanhol alguma coisa nesse formato? Ela falou assim, não, mas é que a gente... ela não se considerava em condições de fazer isso, então ela gostou da ideia, mas não queria, vamos dizer assim, colocar em prática por ela mesma esse projeto ou algo similar lá. E aí me veio a ideia. Olha, o que você acha então da gente traduzir o que a gente já faz para o português e você traduziria para o espanhol? E ela achou a ideia fantástica, a ideia que obviamente não foi minha. Nesse caso, mesmo não sendo médium, eu até brinco que eu sou um toco, eu não enxergo, não escuto, não falo, não faço nada. Mas na hora, da forma como a coisa veio, sem nenhum tipo de fanatismo, a gente percebe que não foi algo muito pensado antes. Foi muito rápido. E aí eu falei, e ela na hora gostou da ideia, e a partir daí, de uma maneira muito rápida também, o projeto Café com Espiritismo em espanhol foi colocado em prática. E ainda hoje, a gente percebe que é um grupo que cresce constantemente. Nós temos 2 grupos, estou entrando aqui agora no WhatsApp para trazer a informação correta. Um grupo com 257 pessoas e um outro com 160. Então, são mais de 400 pessoas só no WhatsApp, recebendo diariamente o Café com Espiritismo em espanhol. E a partir daí, nós nos sentimos motivados para iniciar o projeto também em francês. Hoje o grupo em francês tem quase 200 pessoas e já há outros projetos, né, sendo continuados da tradução do Café com Espiritismo. Então, por que eu trago esse caso? É para mostrar que a gente recebe a influência. É um fenômeno. É um fenômeno. Só que um fenômeno sutil, que, creio eu, passará a ser cada vez mais comum. Inclusive, esse tipo de fenômeno está muito presente nas produções artísticas. Quando alguém vai compor uma música, vai escrever uma poesia, vai montar uma peça de teatro, esse tipo de fenômeno está muito presente no meio acadêmico, no meio da ciência, em que espíritos também interessados em auxiliar o progresso material e científico da humanidade também
estão ali influenciando para o bem aqueles que se dedicam nessa tarefa, nessa missão. Então, é importante a gente entender tudo isso. E a necessidade, para muitos, ainda hoje, é de um fenômeno mais ostensivo. A gente não pode aqui colocarmos nos extremos, de dizer que a época do fenômeno já passou e se fechar para todo tipo de fenômeno. Inclusive, isso levado para um extremo vai colocar a pessoa na condição de, opa, então, se já passou, eu não preciso mais de reunião mediúnica. E a gente retira os espíritos do movimento espírita. E perde uma chance de aprendizado valorosa, com que eles nos trazem ainda hoje, através das reuniões mediúnicas. Que não devem ser reuniões só para atendimento aos sofredores. Devemos deixar espaço para que benfeitores se manifestem. Claro que para isso é preciso médiuns equilibrados, o que não é uma tarefa muito fácil. Mas não podemos fechar as portas do centro espírita para os espíritos. Porque quem fala, não, já passou o fenômeno, nem reunião mediúnica permite no centro espírita. E aí nós caímos num ceticismo de tal modo de não valorizar fenômenos autênticos. Fenômenos bonitos, belos, fortes, reais, verdadeiros, em que você pode ali reconhecer a linguagem do espírito, ou reconhecer que o médium não é capaz de produzir um fenômeno, né, daquela monta, daquela envergadura. E nesse extremo de que o fenômeno e todo ele já passou, nós caímos numa indiferença diante de psicografias, de fenômenos psicofônicos. Agora, um outro extremo, também prejudicial, é de achar que devemos produzir apenas fenômenos mediúnicos no centro espírita ou no movimento espírita. E alguém pode pensar, mas isso não acontece. Acontece. Tem centro espírita que tem 225 formas de tratamento, aproveitando da influência dos espíritos. Mas quando se pergunta qual que é o dia do estudo, o centro não tem. Porque eles acreditam que só basta o fenômeno. Ou falam assim, não, a nossa tarefa aqui é a tarefa do fenômeno, que a gente respeita. Ah, não, aqui é só para cura, só para isso, só para aquilo. Mas por que não deixar espaço para o estudo espírita? Para que a filosofia fortaleça também a fé daqueles que estarão diante do fenômeno, até para questionarem, se for o caso. Porque se não tem estudo na casa, os próprios espíritos mistificadores aproveitam da fragilidade daquela instituição e introduzem nela elementos que vão dividir o nosso movimento. Vão introduzir ali fraudes, mistificações involuntárias, em que os médiuns, quando se vê, eles estão sendo, entre aspas, vítimas de mistificadores. Por quê? Porque o grupo não fortaleceu a questão da pesquisa, do questionamento e da dúvida, extremamente valiosas em nosso meio, sobretudo quando se trata, né, de fenômeno mediúnico. A capacidade de avaliar, de criticar, de perguntar. Então, o estudo é extremamente necessário. E há que se perceber, outros que tentam colocar, não, vamos colocar uma palestra aqui de uns 15, 20 minutos, que é só para falar que tem, para ninguém reclamar. Mas é porque não valoriza o estudo. Deixa um tempo muito curto, que é só para entreter o povo. Não, vamos colocar a palestra enquanto se prepara tudo ali, que é para entreter e o pessoal ficar sossegado, ficar quieto. Ou seja, esse tempo não é para um sentimento verdadeiro de estudar o espiritismo ou de expor a doutrina espírita através das palestras e estudos, mas simplesmente para cumprir um protocolo. E de maneira individual, sem colocar agora a questão de agrupamentos, precisamos rever a nossa disposição em estudar e em participar de fenômenos. Porque às vezes a gente vê indivíduos que viajam horas e horas atrás de um fenômeno, mas não aguentam ficar 50 minutos para assistir uma palestra. A gente sabe que existem necessidades diferentes. Há indivíduos que lidaram com perdas de filhos, que o que eles precisam naquele momento é de uma carta. Ou indivíduos com uma doença que eles buscam a cura através do fenômeno. Isso faz parte, a gente não pode condenar. Mas há que se desenvolver também a disposição do aprendizado.
eu tive o prazer de comentar algumas cartas psicografadas pelo Júlio Carvalho. Eu não me recordo de nenhuma carta em que os espíritos não tenham alertado e sacudido os pais para a questão ou da prática do bem ou do estudo. Então, eles traziam consolo, mas traziam na carta a instrução, recomendando ali o aprendizado, a calma. Então, é necessário a gente olhar, respeitar as necessidades de cada um, mas entender que o estudo é extremamente importante, até para que a gente compreenda o próprio fenômeno. O que não se pode é cair no exagero, em que aí vira quase um vício. Em que indivíduos extremamente fanatizados pelo fenômeno abrem mão dos recursos da medicina dita convencional para recorrer apenas às possibilidades de cura produzidas pelos fenômenos. Que aconteceram. Arigó foi um médium espetacular, que curou muita gente. E vários outros. Poderíamos citar aqui também o próprio Eurípides Barçanufo, que receitava ali, com auxílio de Bezerra de Menezes, remédios que curaram muitas pessoas. O próprio Chico Xavier trabalhou no receituário, trabalhou com curas. Né? Vamos lembrar aqui Jerônimo Mendonça, quando chega lá com hemorragia, e um beijo do Chico e um passe estancam aquela hemorragia. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando lida com o fenômeno para que não caiamos no excesso. Um excesso, por exemplo, até de confiança naqueles que se apresentam como mentor do centro espírita. Tem coisas, meus amigos, que são da nossa responsabilidade definir e atuar. E a gente, às vezes, transfere tudo para o espírito, até para definir se o chão vai ser cinza claro ou cinza escuro. Se a cadeira tem que ter braço ou não pode ter braço, eu vou perguntar isso para o espírito. Isso é uma questão que a gente resolve numa reunião de dirigente. Qual vai ser a cor da parede? Se vai pôr fogo, se não vai pôr fogo? Um dia, um guia espiritual disse para o dirigente que não podia pôr forro no centro espírita, porque se colocasse o forro, o fluido ia ficar com mais dificuldade para entrar na câmara do passe. Eu falei, meu Jesus do céu. Então vai ter que tirar a telha também, tem que tirar no centro espírita que tem laje, como é que faz? Tem que quebrar a laje do centro para o fluido descer. Então são absurdos. Eu poderia citar aqui mais 1 milhão de absurdos, que é o excesso de credulidade no fenômeno mediúnico que não é passado pelo crivo da razão. Porque se passar, você refuta uma ideia dessa. Então a gente precisa observar até na atualidade, em que vivemos uma pandemia, mensagens que já foram desmentidas. Tem uma mensagem do Divaldo que já foi desmentida pela própria Mansão do Caminho, causando pânico nas pessoas. Não é verdade, tem que avaliar com cuidado. Mensagens repletas de datas. Bom, teve uma mensagem que circulou há pouco tempo, que dia 17 de maio ia ter a cura da Covid-19, que é uma falange de espírito da dimensão, e aí dá uns nomes cabulosos, que dia 17 de maio ia ter a cura. E o que eu recebi dessa mensagem no WhatsApp, no Facebook, foi, meu Deus, não, mas não pode falar porque tira a esperança das pessoas. Poxa, e agora? Como é que tá? Quem acreditou piamente de que dia 17 de maio ia ter a cura, e divulga-se isso, amigos meus que não são espíritas me chamaram, William, é verdade? Eu falei, não, é mentira. Ah, mas você está sendo muito pessimista. Nossa senhora, vamos torcer, vamos vibrar, vamos orar, a gente tem que torcer mais. Meu amigo, não adianta, se você está ali no Titanic, ali, vendo o iceberg, não adianta você torcer para não bater. O iceberg está ali, ele vai bater. Você tem que pensar em outras formas de se proteger. Então não é questão de ser pessimista ou ser otimista, tem que ser realista. O que aconteceu? 17 de maio teve a cura? Não teve a vacina falada. E o que acontece? A mediunidade cai em descrédito. E agora essas pessoas que se sentiram desconfiadas porque não viram aquilo acontecer, já vai olhar para outras mensagens autênticas com descrédito. E fala assim, tá vendo, eu falo que esse negócio de espiritismo, de mediunidade, isso é conversa fiada. Então, olha a nossa responsabilidade desse excesso de credulidade. E sobre datas, eu trago aqui o que Allan Kardec escreveu no Livro dos Médiuns, item 267. Reconhecem-se ainda os espíritos levianos
pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas quando esse pressentimento convenha. Nunca, olha, nunca, porém, determinam datas. Palavras de Allan Kardec. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Então, o que eu sempre digo, na dúvida, estudemos e fiquemos com Kardec. William, mas e se a vacina viesse mesmo dia 17 de maio? Então, é preferível repelir 10 verdades do que admitir uma única mentira. Erasto disse isso. Por quê? Porque quando eu admito uma mentira, para retirar aquilo do próprio movimento espírita, aquilo gera confusão, gera cisão, gera desentendimento. Então, na dúvida, repila a verdade. E eu digo mais, fique tranquilo. A verdade não vai deixar de ser porque você repeliu, porque eu repeli. Ela continua sendo verdade. E ela vai forçar até que nós a reconheçamos. Mas se eu admito uma mentira, aí vai trazer problemas. Um exemplo. Lei da gravidade. Eu posso repelir essa verdade? Pode. Nossa, eu não acredito. Ela deixou de ser verdade por minha causa? Não, continua sendo verdade. Então, e outras leis da natureza. Então, na dúvida, viu que aquilo pode ser uma mentira, é preferível repelir. Porque num dado momento, aquilo volta de uma maneira mais forte, porque o que é para ser, meus amigos, será. Então, o fato dessa mensagem que eu falei aqui do dia 17, dessa cura, ela simplesmente não deixaria de ser verdade se a gente tivesse repelido, mas como o próprio tempo passou e agora fica mais fácil falar isso, a gente viu que não passava ali de talvez uma necessidade de um médium aparecer através de uma mensagem que o pessoal sabe que muita gente gosta e fica compartilhando isso em grupos de WhatsApp. E para finalizar, gostaria apenas de trazer a mediunidade como forma de reparação de erros do passado. E como nós somos, de certa forma, espíritos também comprometidos, a mediunidade bem exercida, bem praticada, é uma forma de nós nos repararmos daquilo que já fizemos de equivocado. E quem vai dizer isso é Emmanuel, no livro Emmanuel, psicografado pelo Chico, quando diz: os médiuns, na sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, não é sempre, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelo abuso do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que se desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Então, como nós ainda tombamos muito no passado recente, tombamos ainda hoje, certamente a necessidade da mediunidade e dos fenômenos se fará por um bom tempo, até como forma de reajustamento espiritual. Sem generalização, eu não gosto disso, e Emmanuel coloca aqui, na sua generalidade, muitas vezes, quase sempre, enfim, termos que não generalizam, mas que nos chamam assim, a possibilidade de que a generalidade que ele fala aqui é de que não são missionários na acepção comum do termo. Mas depois, quando ele fala de passado delituoso, ele já usa o termo muitas vezes e quase sempre. Porque a gente não pode generalizar esse tipo de coisa. Então, que a gente possa compreender tudo isso, entender que o processo de cura que nós buscamos através dos fenômenos, ele é lícito, não é impedido que ninguém procure. O próprio Leon Denis, na sua época, procurou um médium que poderia ali talvez curar a sua cegueira, mas isso não foi possível, ele não conseguiu e nem por isso ele desanimou. E nem por isso ele se revoltou contra Deus.
Até porque a cura mais importante que a gente deve priorizar é a cura da própria alma. E isso se dá através de uma prática ajustada, de uma prática em consonância ali com as leis divinas. Como o próprio espírito Lourenço Prado disse num livro chamado Instruções Psicofônicas, em que ele nos disse, por exemplo, que saúde é o pensamento em harmonia com as leis divinas. Doença é o processo de retificá-lo, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos, ontem ou hoje. Então, de que adianta a gente buscar a cura para o corpo físico? Pode buscar, não tem problema. Se o nosso comportamento ainda continua em desajuste. Então, é importante que a gente, ao buscar qualquer tipo de ajuda, seja da medicina espiritual ou a convencional terrena, que a gente busque, ao mesmo tempo, observar o próprio comportamento e os próprios pensamentos, se eles estão distantes ou próximos daquilo que Jesus nos recomenda do amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu agradeço a oportunidade aí que o Beto e a Casa Espírita Missão de Amor nos oferece, dizendo que os fenômenos produzidos pelo Chico, por Eurípides Barçanufo, por Bezerra de Menezes, por todos esses que no mundo espiritual ou enquanto encarnados, sempre visam, né, algo benéfico para quem o recebe. Então, os fenômenos, né, dessa ordem, eles são sempre bem-vindos, a gente precisa respeitar, a gente precisa acolher, precisa dar abertura e espaço para que os espíritos se manifestem, mas sem esquecer da força do espiritismo que está, sobretudo, na sua filosofia. Então, não sei se teve alguma pergunta, eu não consegui acompanhar aqui com precisão o chat. Eu vi que teve vários comentários aqui, eu foquei bastante no Bom Dia do Wellington, não podia perder essa chance. Mas se tiver alguma pergunta aí e eu puder auxiliar, nós temos alguns minutos, eu prometo que tentarei ser breve. Cadê o meu mentor, Beto? Aí, ó. Bom dia. Deixa eu chamar meu companheiro aqui também, o Mário. Ô, Mário, bom dia, meu amigo. Eu acho que o que você comentou, você respondeu, teve umas 3 ou 4 perguntas, acho que você respondeu as outras bem respondidas, mas essa aí da Priscila, eu acho que talvez dá para aprofundar um pouco mais. Sobre bicorporeidade, ela pode acontecer no sono e sono repentino, sem a permissão da pessoa? Então, a pessoa está acordada, ela dorme de uma vez e sai por indução por um espírito externo. Acho que essa aí é uma boa. Olha, eu não vejo dificuldade nisso, porque os espíritos eles podem até produzir a sonolência em nós, como a gente já viu na própria obra do André Luiz, há alguns casos em que os indivíduos encarnados, de repente, sentem uma sonolência que eles não conseguem explicar. Então, aquela sonolência pode ter sido, de fato, provocada pelo mundo espiritual, vendo a necessidade do deslocamento da própria alma, seja apenas para um desdobramento, em que aquela alma precisará ver algo no mundo espiritual, ou de que aquela alma precisará não apenas ver, mas ser vista em algum outro ponto, caracterizando, então, a bicorporeidade. A bicorporeidade ela pode acontecer num sono total, e ela pode acontecer num estado de aparente vigília, em que o indivíduo não está totalmente adormecido, mas ele tem a sua capacidade, as suas faculdades ali naquele momento, reduzidas para permitir que isso aconteça. Então, não sei, né, se eu respondi, mas eu gosto até de brincar, Priscila. De vez em quando bate aquele sono depois do almoço, eu até brinco, falo, olha, eu acho que tem espírito precisando de mim no mundo espiritual, e aí a gente tira aquele cochilo, e vai que dá certo, né? Vai que realmente é verdade, então isso pode acontecer sim. Eu imagino que na pergunta está incutido uma coisa do sem permissão, no sentido de captura. Captura levado para um lugar que não queria, e se isso pode acontecer, e o que fazer para evitar isso? Olha, os espíritos superiores, normalmente, eles não violam o nosso livre-arbítrio de uma forma assim, né, tão forte. Então, quando se fala permissão, até vi que ela colocou entre aspas,
Eu tenho dificuldade de entender esse tipo de violação por parte de espíritos superiores. Mas, em alguns casos, talvez isso pode ter sido até combinado por nós mesmos com eles, né, em algum momento, durante o sono do corpo físico anterior, né, de uma eventual necessidade, né, enquanto estamos aí em vigília. Enfim, eu não acredito que espíritos superiores se imponham desta forma, né, a nós mesmos, mas há encontros e há combinações que nós às vezes conhecemos, e aí isso pode acontecer numa aparente violação do nosso livre-arbítrio. Eu acho que vocês estão me ouvindo aí? Sim. Só de pensar, eu tenho uma amiga que ela tem muita presença dessa bicorporeidade, desse afastamento, e ela presencia isso, mas ela não tem a vontade de fazer isso, que ela sente muito medo. Então, assim, às vezes é falta do estudo e tudo mais, enfim, a gente já tentou conversar em relação a isso com ela, mas de repente, às vezes essa forma, né, impulsiva, de repente ela acha que é sem permissão dela, mas é por permissão dela, de repente, às vezes em outro plano, né, antes de encarnar, que ela tinha às vezes alguma tarefa, né, a ser desempenhada para a própria, né, melhora íntima dela, e que chegou né, para bater o pênalti, ela não teve a força de vontade de chegar e fazer, né? Então pode ser, às vezes, alguma coisa disso. De repente, algumas vezes eles têm a oportunidade de retirá-la, de fazer e fazer com que ela presencie isso, mas que na hora ela, às vezes, titubeia de alguma forma. Né? É bem colocado, Mário, que há um questionamento, inclusive não só da bicorporeidade, mas da mediunidade em si, dessa aptidão que a pessoa tem. Ela fala assim, mas como é que eu faço? Os espíritos estão violando o meu livre-arbítrio, eu não quero ouvir. E a pessoa ouve. Eu não quero enxergar. E a pessoa enxerga. E aí a pessoa fala, mas onde é que está meu livre-arbítrio? A gente fala, olha, o seu livre-arbítrio foi exercido antes de encarnar. Você pediu, ou você foi, de certa forma, orientada da necessidade da mediunidade. Então, a sua capacidade de escolha já foi exercida num outro momento. E então, agora, você está simplesmente recebendo aquilo que já foi combinado antes. E cabe, então, a essas pessoas, eu sei que isso é num número muito grande, né, compreender o fenômeno, estudar, compreender o espiritismo, mesmo que ela não queira ser espírita, mas essa compreensão vai ajudar a entender o que acontece com ela, aliviar um pouco da angústia pelo desconhecimento, pela ignorância mesmo. Eu acho que é isso. Eu acho que todas as outras perguntas, pelo que foi colocado, foram respondidas. William, eu só queria te mostrar, você falou que gosta muito de sebo, só te mostrar esse livro aqui. Opa, rapaz! Imagina. Acho que tá até autografado. Eu tenho até medo de abrir ele, que eu acho que vai desfazer. É da família da minha esposa. Bom, não vou alongar muito não, pra gente... Confesso que eu senti uma inveja. Sentiu, né? Tá aqui a data aqui da família da Lara que tinha, pessoal de Monte Alegre, 1934. Nossa! Nós sabemos que a gente não consegue esgotar esse tema, como você mesmo fez essa viagem pela história, só de Allan Kardec até agora, uma grande viagem, a gente percebe que é improvável de que a gente vai esgotar esse tema tão cedo, e se a gente fosse mais para trás, desde todas as manifestações de conhecimento humano, nossa, então o tema é inesgotável. Mas o nosso tempo, infelizmente, e aí eu gostaria primeiramente de agradecer ao você pela disponibilidade. E você quer fazer alguma consideração final, dizer qualquer coisa? Eu acredito que depois de um tema desse, que mexe com as nossas emoções e opiniões, talvez alguma coisa que inspire os extremistas, aqueles que acham que precisam só disso e aqueles que acham que não precisam mais. Uma inspiração. Para esses e para todos nós, a recomendação sempre é o estudo de Kardec,
e por que não de vários outros que vieram depois, como Leon Denis. Os estudiosos clássicos estão muito esquecidos do nosso movimento espírita, nós precisamos resgatá-los. Kardec, considerado bom senso encarnado por Camille Flammarion, não recebeu esse título à toa, porque ele justamente se colocava no meio, sem esses extremos de que recusa o fenômeno ou de admite que só o fenômeno é importante. Então, Kardec acolhia o fenômeno na medida em que era necessário para consolar, esclarecer e nos auxiliar no progresso. Então, minha recomendação é: estude Kardec, ele é a fonte mais segura que nós temos para melhor entender a mediunidade e o espiritismo. Antes de pedir o Mário para fazer a prece de encerramento, gostaria de lembrar a todos que estão aqui que comentem, curtem o vídeo, compartilhem e, sempre que possível, vá às redes sociais de cada um de nós, ou da Casa Fraterna, ou do William, Grupo Espírita Leon Denis, e faça um comentário, faça uma pergunta, para que, através dessas perguntas, a gente possa trazer um estudo que atenda aos seus corações, aos seus questionamentos, aquilo que está um pouco lhe afligindo. É através disso que todos nós vamos aprender. Muito obrigado a todos vocês, gratidão imensa por toda a participação e por cada pessoa que tirou um tempinho para poder vir aqui. Então, agradecendo, né, William, obrigado por sempre estar disponível, né, principalmente para o estudo, né, e o esclarecimento, né, dos seus estudos, da forma a qual traz o espiritismo tão dentro, né, do coração, que isso faz com que a gente se aqueça mais, né, e tenha vontade de querer realmente estudar. Ou só trazendo o que eu tirei, talvez, desse seu diálogo, é que o fenômeno ele nunca vai deixar de existir, ele vai se refinar, e isso depende de nós, né? Depende da nossa evolução, do que a gente traz em nossos corações, e isso ele vai se refinando, né? No exemplo a qual você deu, trazendo o fenômeno, né, que não tinha uma base, né, por trás, infelizmente era só um fenômeno, né? Talvez ele poderia ser muito maior do que era, mas infelizmente não tinha, às vezes, esse trabalho, né, do estudo e das bases ali. Eram simplesmente deixados, né, ao sabor, né, da espiritualidade, mas o trabalho é em conjunto, né? Então, vamos aproveitar esses momentos, vamos estudar e ter essa oportunidade para nos fortalecer, porque só a gente se fortalecendo que a gente vai conseguir seguir um bom caminho e fazer com que esses fenômenos fiquem mais refinados, né? Não de chique, mas de refinado, de mais sutileza, de mais proximidade da espiritualidade maior. Então vamos aproveitar esse momento de tanto ensinamento, de tanto diálogo, e agradecer a oportunidade, a espiritualidade, e de nós de termos essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecer sempre esses estudos gigantescos que temos, tantas obras, tantas instruções que nos são dadas, para que possamos fortalecer essa nossa fé, que precisa ser raciocinada em todos os seus momentos, trazendo também, junto a esta fé, o sentimento do amor ao próximo e da necessidade de crescimento nossa e dos indivíduos à nossa volta. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela oportunidade. E que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Deus abençoe. Tenha um ótimo final de semana. Um agradecimento especial à Rádio Portal da Luz e a todos os ouvintes. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Até mais.